Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, amigos da Grande Luz de Deus. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre um pequeno texto dos ensinamentos, que diz o seguinte: Deus só dá a compreensão de seus mistérios àqueles que, ao receberem, aceitam ser transformados por meio desse conhecimento, aqueles que incorporam o ensinamento. Bem, nós temos aqui 3 pontos que eu gostaria de abordar. O primeiro, compreensão dos mistérios. O segundo, a capacidade de mudança, de estar preparado para se transformar, para aceitar a mudança. E o terceiro, a incorporação do ensinamento. Primeiro, a compreensão do mistério. Para compreender os mistérios, nós precisamos do Divino Espírito Santo. E, portanto, nós devemos nos preparar quando vamos estudar um texto sagrado para receber o Espírito Santo, para que ele nos ajude. Porque não é o professor, o orientador espiritual, o livro, por melhor que seja, que vão dar a você a compreensão do mistério. O que dá a compreensão do mistério é a vontade, é o desejo, é o amor, é a devoção. É isso que faz aquela conexão com o divino para receber a verdadeira compreensão. Então, após você ler um texto que você considera importante, para um pouquinho, medita 10 minutos sobre aquilo, ou quanto tempo for necessário, pensa, questiona com seu Deus interior, interaja com o Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa, que oportunidade maravilhosa a vida dá a você. Depois de meditar, leia de novo o mesmo trecho que você já leu. Aquela verdade, como é, como é que não é. E depois você verá que vem a compreensão do mistério. E quando você já compreendeu aquela lei, não fique satisfeito, porque os mistérios, eles são como círculos internos, círculos e mais círculos e mais círculos, um dentro do outro. E depois que você já compreendeu, se você lê de novo o mesmo texto e medita de novo sobre o mesmo tema, você verá que a sua compreensão vai aumentar ainda mais. Vai expandir aquela compreensão mais profundamente daquilo que você já havia compreendido anteriormente. E isso é uma coisa maravilhosa. É infinita a capacidade do ser humano de expandir a sua própria consciência. E nós não podemos ficar satisfeitos com uma pequena compreensão. E quando nós compreendemos o mistério, nós percebemos que nós temos Espírito de Deus dentro de nós. Que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que nos fez compreender, e que isso é maravilhoso. Mas nós percebemos que se tão pouco nós temos do Espírito de Deus e já é tão maravilhoso, que então nós precisamos ter muito mais do Espírito de Deus. É a hora da compreensão da nossa pobreza espiritual. Nós estamos muito pobres de espírito. E bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. E daí nós queremos mais e mais e mais do Espírito de Deus. Tanto quanto materialista, quanto mais ele tem de matéria, de bens materiais, mais ele deseja. Assim também o espiritualista deseja mais e mais de Deus. O segundo ponto que nós estamos debatendo, a capacidade de autotransformação, ou também de deixar-se transformar. Por exemplo, quando o estudante da luz
começa a decretar, a praticar, a vivenciar os ensinamentos dos mestres ascensos, porque isto é uma vivência 24 horas por dia, não é uma prática dominical nem semanal. Quando nós começamos a praticar, nós percebemos mudanças grandes em nossa vida e as pessoas às vezes se assustam. Ah, mas eu comecei a decretar e a fazer comandos de luz diariamente, invocações da chama violeta, e de repente eu percebo que eu não tenho mais amigos, as pessoas se afastaram, cada um por um motivo diferente, eu estou meio solitário. Isso, gente, é absolutamente natural. É uma mudança que veio. Aceite as mudanças. Ao invés de lamentar, pergunte: por que, meu Deus? Por quê? Por que eu estou solitário? Aproveite esse tempo para decretar mais, para invocar mais o fogo sagrado. Aproveite esse tempo para fazer seus comandos de luz, invocações à chama violeta, estudar. Certamente, se a vida afastou os amigos de você, é porque você está precisando disso. E tudo que nos acontece é porque nós projetamos isso no passado. E o praticante da espiritualidade, ele começa a atrair, magnetizar mudanças grandes em sua vida. E muda, até que fique bom, confortável, às vezes demora. Mas não faz mal, deixa mudar, as mudanças são necessárias. E é preciso não haver resistência à mudança, porque as resistências nos fazem sofrer muito. Nós estamos aqui para manifestar Deus. O homem é uma manifestação de Deus na matéria. E como o homem não está manifestando Deus, a mudança que tem que ocorrer em sua vida é muito grande. É a mudança de forma de pensar, de forma de agir, de forma de sentir, de forma de falar. É mudança até no sentimento do coração. É mudança de comportamento. Porque, meus amigos, nós precisamos transcender do eu humano para o eu divino, o eu real. Paulo apóstolo referia-se a essa mudança dizendo: eu morro a cada dia. Isto significa, a cada dia devemos liberar um aspecto do eu inferior e acrescentar uma virtude. Ao invés de estar cheio de medo e de limitações, o homem pode estar vivenciando suas experiências unificado ao seu eu real e dali partir para a união com Deus. Portanto, vejam o tamanho das mudanças que nós temos que praticar, que deixar acontecer em nossa vida. Não somente aceitar as mudanças que a vida nos impõe, como também provocar mudanças em nossa vida. Como provocar mudanças? Vamos analisar, fazer autoanálise e ver aqueles vícios, aquelas dependências, aquelas neuroses nossas de irritação, impaciência, ingratidão, reclamação. Porque quando falamos em vício neste nível de espiritualidade, nós não estamos falando em droga, em crime, nessas coisas terríveis. Estamos falando mesmo num aperfeiçoamento do eu interior. Mudar, provocar mudanças até divinizar-se. É isto que nós devemos querer. Deus nos quer de volta ao lar. E para isso, nós precisamos transcender bastante. E o terceiro ponto, meus queridos amigos, é incorporar a palavra. Se você deseja compreender os mistérios, precisa estar decidido a incorporar o ensinamento. O estudante da luz, que deseja realmente compreender o mistério, os mistérios de Deus, precisa estar decidido a incorporar o ensinamento, incorporar a palavra de Deus. E como é que nós incorporamos a palavra? Metabolizando, digerindo, absorvendo, fazendo conhecimento, o ensinamento dos mestres ascensos, tornar-se parte de nós mesmos. Em inglês tem um termo que eles dizem que eu acho que explica muito bem. To ensoul the teachings.
ou seja, fazer com que o ensinamento faça parte da sua alma. Soul é alma, fazer isso, fazer parte da sua alma, fazer parte do seu corpo também. Isso é através da meditação, nos ensinamentos do estudo, meditação e prática, aplicação. Porque quando você medita no ensinamento, você está trazendo aquilo para dentro de você. E quando você pratica o ensinamento, você está incorporando aquilo. Você trouxe para dentro da alma, daí você digere. O ensinamento passa a fazer parte do seu corpo, da sua vida, da sua mente, da sua consciência. Daí ninguém mais tira isso de você. Você poderá dar os frutos da experiência, os muitos frutos que virão dessa experiência. Você poderá distribuí-los, mas o ensinamento, a palavra, estará lá dentro de você. É diferente daquele que assiste um cursinho ou lê um livro e sai correndo transmitir para os outros: olha o que eu aprendi, que maravilha, Saint-Germain, chama Violeta, que beleza. Mas ele não incorporou, ele não metabolizou o ensinamento, ele não digeriu e não aplicou. Então ele dá aquilo que ele acabou de receber e alguém pergunta alguma coisa, ele não sabe responder, vem as dúvidas e pronto. Ele ficou sem nada. Bem, meus amigos, esta incorporação da palavra é que vai nos enriquecer de espírito, que vai nos tornar plenos de espírito. E nós precisamos disso, porque através desta autotranscendência que nós vamos estar preparados para voltar ao lar, porque esta é a vontade do Pai, que seu filho pródigo volte ao lar, volte ao coração de Deus. O Filho de Deus tem dentro de si a centelha divina, e ele pode expandir este embrião de divindade por meio da palavra, da obediência à lei, do amor a Deus e ao próximo, da autoelevação e da autotransformação, até retornar à sua verdadeira origem. Que Deus esteja com vocês todos e que o Divino Espírito Santo preencha a sua alma e a sua consciência. Nós vamos falar hoje sobre uma situação que eu acho muito importante vocês entenderem. Nós vamos falar sobre a mandala. Nós vamos falar sobre a aura humana. Nós vamos falar sobre a transferência de energia, a função mais forte que o ser humano tem em si, que é ser um instrumento do Pai e seus anjos, ser co-criador com Deus, ser a extensão do Pai na Terra. Esse é o maior objetivo do ser humano. E assim nós precisamos entender isso com mais qualidade. O que isso tudo significa? Vejam, se vocês entrarem em nosso dicionário esotérico, vocês vão encontrar na palavra mandala o seguinte texto. A palavra mandala é uma palavra em sânscrito com uma combinação de manda, que significa essência, e lá, que significa container, ou possuidor. Assim, mandala é um container de essência, ou esfera da essência. Mandala também é uma palavra em sânscrito para círculo, termo do tantrismo hinduísta e budista, que designa diagrama simbólico, composto de círculos e quadrados concêntricos, utilizados em rituais sagrados e práticas de meditação. A esfera sagrada, a união entre o eu e o universo. A mandala é um conceito espiritual importante para o índio, o chinês e o japonês, e especialmente no hinduísmo e budismo tibetano. Uma perfeita esfera sagrada, um mágico sagrado e aperfeiçoado ambiente do Buda, que denota a ordem e harmonia de uma mente iluminada que construiu
sua perfeita sabedoria. O círculo purificado de um ser iluminado, um ambiente onde a infinita compaixão do iluminado é expressada. Uma fonte de poder cósmico, um lugar onde os seres iluminados praticam rituais e iniciam seus seguidores. Também é chamado de círculo sagrado que protege a mente. Todo ser iluminado tem seu próprio ambiente ou mandala, um lugar onde o microcosmo e o macrocosmo se unem, um lugar onde o mundo interior invoca o eu e o mundo exterior invoca o universo. A mandala é um corpo que representa o universo inteiro, a união ou harmonia do eu e do universo, mundo interior e mundo exterior. Seu desenho utiliza o círculo, símbolo do cosmos na sua totalidade, e o quadrado, símbolo da Terra, ou do mundo construído pelo homem, dos 4 corpos inferiores. Bom, esse texto mostra que a mandala é a energia acumulada dentro de um corpo físico, uma energia espiritual, tanto boa quanto ruim, positiva ou negativa, pró-vida ou pró-morte, acumulada dentro de um corpo físico. Esse corpo não precisa ser redondo. O círculo é a perfeição da forma. Se você entrar dentro de um ônibus, ele é uma mandala. Se você entrar dentro do seu carro, ele é uma mandala. Uma casa é uma mandala. Uma empresa é uma mandala. Um prédio é uma mandala. Um corpo humano é uma mandala. Uma família é uma mandala. Família Silva. Todos os Silva formam uma mandala, mesmo que não sejam da mesma família. Quanto maior o número de participantes, eles todos estão sujeitos a uma certa energia que envolve aquela família, aquele nome. Por isso, de uma certa forma, todos os Silva são parentes. Quando você entra em um ambiente e penetra dentro dessa mandala, como é o caso do ônibus, por exemplo, você está sujeito a esta energia, a não ser que a sua aura seja superior a isso, que você tenha uma forma de envolver o ônibus com a sua própria energia. Caso contrário, as energias do ônibus poderão afetar você. Se você tem uma energia pesada dentro do ônibus, uma energia carregada de pessoas que fazem a energia do ônibus acontecer, mesmo que elas não estejam lá, um ônibus que teve muitas pessoas nervosas, irritadas, com problemas, elas deixam essa energia dentro dessa mandala, ela carrega o ônibus com aquela energia negativa, pesada. Aquilo com certeza vai afetar a pessoa que estiver dentro do ônibus. Então, quando nos sentimos dentro de alguma coisa, de alguma forma, nós estamos participando daquela energia. E se essa energia for ruim, ela será nociva à nossa própria energia, podendo influenciar a energia da nossa mandala pessoal. E o que é a mandala pessoal? A mandala pessoal é nossa aura, uma energia. Eu vou ler para vocês um texto que nós temos aqui. A aura é um campo de força, de energia que envolve a alma e os 4 corpos inferiores, uma emanação luminosa ou campo eletromagnético e de forma oval e envolve o ser humano. Este campo eletromagnético atrai para o indivíduo tudo o que estiver impresso nele ou seu equivalente. Assim nós vemos que a mandala, ela é uma energia e essa energia atrai o seu equivalente. Vejam que a nossa aura é uma mandala. Então, as energias que nós temos não estão contidas apenas no corpo físico, da forma física, mas também na forma que envolve o próprio corpo físico, que é a aura. Porque a aura é mais do que uma simples energia. Ela é um campo
de força que retém uma energia. Por esta razão, frequentemente associada com o corpo astral ou o corpo dos desejos, porque ela atrai aquilo que está impresso nela. As impressões na aura ocorrem com os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as ações do indivíduo, incluindo o seu karma e os registros de suas vidas passadas, como também tudo o que é falado ou pensado sobre a pessoa por outros seres humanos. Mesmo que distante fisicamente, tudo é registrado na aura, atraindo o seu equivalente. Na opinião de alguns cientistas, a aura, que alguns chamam de L-field, ou campo V, ou campo vital, controla as manifestações do corpo físico, um verdadeiro campo de força atraente. A aura pode ser luminosa ou obscura, dependendo do seu grau de santidade e purificação. As impressões na aura são cumulativas de vidas passadas. Chamada na teosofia de akáshica ou magnética, a leitura da aura é uma coisa muito complexa, que exige um acompanhamento contínuo, pois a influência da emoção, da alimentação e do dia a dia pode causar uma interpretação errônea da leitura total. A fotografia Kirlian comprova cientificamente a existência da aura. Nós podemos e devemos limpar a nossa aura diariamente. A invocação do fogo sagrado e purificador da chama violeta é o caminho. Essa é a explicação que vocês encontram da aura humana no site da Grande Fraternidade Branca, no dicionário esotérico. Assim vocês podem ver que a nossa mandala realmente pessoal é a nossa aura. Bom, como utilizar tudo isso? Nós temos que compreender qual é a função número 1 do ser humano. E essa função é transferir luz. Nós, filhos de Deus, filhos da luz, trabalhamos com a luz. Utilizamos a luz para tudo. E para isso precisamos entender que todas as coisas, todos os campos, são campos magnéticos, são campos de força, que têm dentro de si luz ou a falta da luz. Qual é a sua capacidade de manter essa luz? Qual é a sua capacidade de reter essa energia para conseguir ter forças para transformar campos de força que estejam mal qualificados e ruins? Porque ser instrumento da luz na cura e transformação positiva de outros corpos, para sermos instrumentos da luz na transformação, na cura, na purificação, na alquimia positiva da transformação de outros corpos, nós temos que ter essa energia retida em nossa aura. Deus precisa encontrar em nós o nosso cálice cheio de energia, a nossa aura cheia de energia, para que essa energia possa ser transferida para outros. A sombra é a falta da luz. Não existe sombra, existe falta de luz. Se a luz vier e preencher todos os pontos como é para ser feito, não haverá sombra. E não havendo sombra, não haverá doenças, não haverá problemas, não haverá energias ruins e mal qualificadas. A luz precisa preencher todos os espaços, tomar conta de todas as situações. A luz divina, ela é capaz de estar em todos os pontos e ser altamente iluminada. Assim, se nós precisamos resolver o problema de um lugar, resolver o problema de um corpo doente, resolver o problema de corrupção, seja lá qual for o problema, ele é causado por energia mal qualificada, colocada, ancorada dentro de um corpo físico, uma mandala, uma aura. Assim, para que eu consiga transferir essa luz, eu preciso fazer o que eu ensino para vocês já há algum tempo. Eu digo: aprendam a fazer mudras, transferindo então luz
para onde falta luz, nós arrumamos as coisas, porque a luz, por si só, faz com que as coisas funcionem. A luz ilumina, a luz traz a verdade, a luz abre caminho para que os anjos possam atuar. A luz é uma chama viva, e essa chama é a extensão de Deus. Tudo o que Deus quer é que nós coloquemos a chama transmutadora, não é só a chama violeta, a chama em si, a chama de Deus, e digamos: Deus atue, Deus trabalhe ali. E o mudra é o caminho, é através do mudra que nós fazemos a ponte. O mudra pode ser de várias maneiras. Quando nós visualizamos uma coisa, nós estamos fazendo um mudra. Uma visualização é o apontar da energia, dizendo Deus é ali. O mudra não é só aquele mudra interior que cura a pessoa tocando dedos com as mãos, fazendo posições com as mãos. O mudra que eu considero pessoalmente o mudra mais importante é o mudra de Jesus. Aquele mudra onde você põe a mão esquerda no peito, no centro do seu peito, a mão direita para frente, recolhendo os dedos, o pequeno, o dedo do anel, e abrindo o polegar, o indicador e o dedo do meio, que é o dedo do céu. Isso ocorre porque a palma da mão representa o chakra da coroa. O dedo polegar representa o chakra da garganta. O dedo indicador representa o chakra da terceira visão. E o dedo do meio, o dedo do céu, representa o chakra do coração. Esses são, então, os 3 dedos e a palma da mão direita responsáveis por transferir. Eles são ligados aos chakras alfa e assim são eles mesmos transmissores de energia. O dedo do anel e o dedo pequeno, o mínimo, e a palma da mão esquerda são para receber energia. Você pode reverter e fazer com que as 2 mãos e todos os dedos transfiram energia, mas o indicador, o polegar e o dedo do meio e a palma da mão direita são os principais transmissores de energia. Assim, quando você tem que orar por uma criança que está doente, por exemplo, você põe a mão esquerda no coração e a mão direita sobre a cabeça da criança, recolhendo o dedo mínimo e o dedo do anel. Põe a mão sobre a criança e faça uma oração e peça para que Deus atue sobre você, através de você, vindo do seu coração pela sua mão esquerda e levando energia para a sua mão direita, que transfere essa energia. Seja canal dos mestres fazendo mudras para preencher mandalas, auras, sejam elas de seres humanos ou de ambientes que precisam ser purificados. Um bom exemplo disso: você vai fazer uma viagem de avião. Antes de entrar no avião, você para na escada do avião. Pode parecer meio loucura para algumas pessoas, você pode fazer isso o mais suave possível, sem chamar muita atenção. Enquanto todo mundo está entrando, você para 1 segundo que seja, do lado de fora do avião, põe a mão na lateral do avião, põe a mão esquerda no coração e faz uma simples oração, bem curtinha que seja. Fala: Deus, atue aqui, entre dentro deste avião comigo. Venha, Deus, atue, ilumine através do meu coração. Que a luz do Cristo envolva este avião por dentro e por fora, por cima e por baixo. Amém. E você entra no avião. Ninguém precisa ouvir isso. E você purificou, tirou toda e qualquer energia negativa que pudesse estar atuando dentro desse avião. Mas lembre-se de que só a prática vai fazer com que, em pequenas orações, você consiga transferir uma quantidade maior de energia. É claro que uma pessoa que faz isso sempre tem uma capacidade de transferir energia. Uma pessoa que nunca fez tem outra capacidade. Você pode fazer isso com um avião, com um ônibus, com um prédio onde você vai entrar. Antes de entrar, faça uma oração. Depois lá dentro faça outras orações. Assim você estará transformando as energias espirituais dentro do local onde você vai estar. Ou onde está em uma energia ruim, como é o caso de doenças.
em você mesmo. Se você tem uma parte do seu corpo que está doendo, que está sofrendo, que está com algum problema, jogue energia positiva dentro destas células. Vá com a mão direita sobre o local afetado e imagine que cada célula sua é uma pequena mandala. Muitas vezes o seu corpo inteiro está são e você tem um pedacinho do corpo que tem um câncer de pele, por exemplo, uma inflamação na gengiva, seja lá o que for, essas coisas podem ser tratadas com luz também. Quando Jesus dizia para as pessoas, você confia em mim, você quer que eu te cure? E a pessoa dizia sim, no minuto que ela afirmava o sim, ela abria a mandala. Você não pode penetrar qualquer mandala se ela estiver fechada, sem a autorização de um ser humano. Isso não é o meio utilizado pelos filhos da luz. A luz não vai te acompanhar para penetrar num lugar onde não haja uma abertura. Eu posso, por exemplo, orar por toda a minha cidade e todos os filhos da luz da minha cidade, desde que eles estejam numa expectativa positiva de intercessão divina, e eu posso fazer toda a diferença na vida deles. Agora, se eles estiverem negando a luz e a existência da luz, não adianta eu fazer oração nenhuma por eles. Você pode dizer o nome da sua cidade numa oração, assim como para a nossa cidade de São Lourenço. Amada presença de Deus, eu sou em mim. Cobre e protege São Lourenço com o seu cone de luz branca. Liberta-nos de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-nos com a chama violeta e libertando o nosso templo para a vinda do Senhor. Ou para a sua família. Amada presença de Deus, eu sou em mim. Cobre e protege a minha família com o seu cone de luz branca. Liberta-nos de todo o mal físico, mental, emocional e espiritual, purificando-nos com a chama violeta e libertando o nosso templo para a vinda do Senhor. Então a minha parte eu vou fazer, eu vou orar por todos os filhos da luz da minha cidade, todos os ambientes da minha cidade, aqueles que estiverem numa expectativa positiva da vinda de Deus nas suas vidas, receberão as bênçãos de uma oração feita por mim. Assim vocês podem fazer a diferença na cidade de vocês. Nós podemos falar: luz, luz, luz na minha vida, luz, luz, luz na prefeitura da minha cidade, luz, luz, luz em todos os lugares onde eu passar. Afirmem a luz, chamem a luz, invoquem a luz, determinem que a palavra de vocês é o poder de transferir luz de um lugar para o outro. Vejam as mãos. O polegar representa a palavra. Ele é o único dedo que pode encostar em todos os outros facilmente, inclusive na palma da mão. Por quê? Porque a palavra é o grande poder liberador de energia. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.